Trouxe vocês aqui porque assim, eu gosto de me colocar no lugar do turista. Aliás, é o meu papel é fazer com que o santista se coloque no lugar do turista, é o meu trabalho na Secretaria de Turismo, né? Então, assim, a coisa que mais me impacta aqui, além da arquitetura desse prédio, essa maravilha, essa pujança, essa riqueza, que demonstra a importância do café na história econômica do Brasil, social e por aí vai, é o despreparo que a cidade tinha no momento que ela passou a ser o Porto do Café. E isso começou de uma maneira sem planejamento, ficou uma loucura e a gente sabe que teve várias doenças que se desenvolveram aqui, até que foi antes de ser construído o Cais de Pedra. Veio primeiro a estrada de ferro e aí chegava aquele monte de gente embarcando café. E quando a gente fala isso, a gente não consegue ter a imagem. E essa fotografia que está aqui atrás de mim, para mim, é a imagem perfeita. Eu acho que eu quase que consigo sentir o cheiro que devia ser a confusão na época, não é? Essa fotografia aqui, ela foi tirada 10 anos antes da inauguração do primeiro trecho do Cais de Pedra do Porto de Santos, que com essa fotografia aqui também vocês podem ver como é que ficou. Foi feito um aterro para chegar com os navios e poderem ser atracados e não apenas ficarem fundeados no meio da água com pontezinhas dando acesso. Então facilitou muito para ter depois os guindastes e toda a tecnologia de embarque ficou muito mais limpa, muito mais saudável, muito mais rápida, muito mais produtiva, não é? Em 1900, metade da população, que era de 50 mil pessoas mais ou menos, morreu. De doenças, todas, se você puder imaginar, porque uma puxa a outra, puxa a outra. Nesse momento ainda não se tinha noção de que a saúde depende da higiene. Então as pessoas não sabiam que tinham que lavar a mão para comer uma fruta com as suas mãos depois de mexer em várias coisas, entendeu? Então nós tivemos o Guilherme Álvaro, que até é muito homenageado, nós temos um hospital grande do estado aqui com o nome dele, que é médico, e o Saturnino de Brito, que é um engenheiro sanitarista, que desenvolveram um projeto de engenharia sanitária e o outro um trabalho de saúde pública mesmo, né? Para poder ensinar as pessoas os hábitos de higiene preventivos e também para poder sanear, tirar os riachinhos para ir embora os mosquitos, porque a gente tinha doença que vinha de todos os lados, não é? Então essa foto para mim mostra essa bagunça, essa coisa como é que ficou horrorosa. E aí depois aqui tem então como é que ficou o porto. Além do porto, o porto inaugura o primeiro trecho dele em 1892, porém o primeiro canal de drenagem de água de chuva e maré, para poder a cidade crescer, porque a cidade foi fundada aqui nesse cantinho com 1000 pessoas no máximo. De repente ela recebe uma montanha de gente interessada nesse mercado, presa entre o Monte Serra e o porto, né? E um pedacinho de nada que é onde já tinha uma infraestrutura, e todo mundo queria ficar ali mesmo. E aí é que deu esse problema das doenças, não é? Porque nós tínhamos mangue, nós somos um mangue aqui. Então, se não tivesse esses canais de drenagem, a gente não poderia ter crescido a cidade em direção à praia, que já estava na moda na Europa, tomar banho de mar. Por isso que a cidade cresceu para o lado de lá da ilha, que nós já tínhamos essa potencial praia, que era uma coisa moderníssima na época. Nós somos o porto escolhido para exportar o café, que passa a ser produzido com muito boa qualidade na região de Campinas, porque o café começa a ser produzido no Rio de Janeiro, na Vale do Paraíba, tem fazendas lindas históricas ali naquela região, né? Aí ele foi descendo para São Paulo. Quando ele chegou aqui, ele passou a ser um café de maior qualidade, porque essas coisas vão evoluindo mesmo, não é? E algum porto tinha que ser para você descer do platô geográfico, que a gente tem um platô, né? Tinha ou para São Sebastião, ou para cá, ou seja, lá para onde fosse, tinha que descer a serra, não é? E aí o Porto de Santos foi escolhido, porque a gente já tinha um pouquinho de infraestrutura, que estávamos produzindo já cana-de-açúcar e tal, uma história bem comprida, mas o Porto de Santos foi escolhido para ser o porto para escoar esse café. Em 1867 vem a Estrada de Ferro, antes do porto, então, por mais uma vez, eu volto aqui na nossa foto didática, porque ela mostra exatamente... Eu já falei para vocês que eu sinto até o cheiro quando eu vejo essa foto. Meu Deus do céu, como é que era possível, não é, viver dessa maneira? Mas, enfim, esse museu para mim eu agradeço a Secretaria de Estado da Cultura pelo remanejamento desse museu e deixar ele de uma maneira tão didática, tão linda, tão gostosa, e é prazeroso você vir aqui. Tem mecanismos que você puxa, gavetas e coisas, você escuta
os depoimentos das pessoas que trabalharam, os depoimentos de história oral, porque tem muita gente viva ainda, né? Que ainda consegue contar as histórias da mudança que a cidade teve. A Bolsa do Café é onde se fazia o comércio. Quando você não tinha ainda internet, você precisava conversar com as pessoas, você mandava bilhetes. Como é que você falava com alguém? Não tinha telefone ainda quando o café começa a ficar esse boom. Então você tinha que ter as pessoas perto uma da outra, porque mandar um bilhetinho para conversar, não é? Hoje em dia você vai teclar e vai vender café para o Japão, mas naquela época não. Então o que acontecia? O café vinha bruto para cá. Então, aqui em Santos existiam os armazéns de beneficiamento, as máquinas que a gente fala de café, que faziam a seleção, a secagem não, que já vinha seco. Mas, enfim, a seleção, a limpeza, a classificação, tudo era feito aqui. Por isso que esse pavilhão que vocês vão filmar depois do História Oral é interessante, porque ali você vê todas as profissões que existiram nesse primeiro metade do século XX, que tem a ver com a produção café, com a sociedade café, com a cultura café, não é? As mulheres trabalhando nessa época, mulheres trabalhando em quê? Costurando sacas de café, não é? Sustentaram famílias assim. Isso tudo acabou, porque hoje a gente tem os containers, as big bags de plástico, vem o container, vem chapado do café já escolhido. Por quê? Porque com o container ele já mantém uma qualidade, até o seu ponto final, né? A tecnologia ela vai trazendo mudanças na sociedade, no comportamento, em tudo. Imagina a gente sem o WhatsApp, né?